A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma pré-aula da classe dos primários. Que prazer, que alegria estar com os irmãos aqui para compartilharmos e falarmos um pouco da palavra do Senhor. Aí estamos nos preparando, para a ministração de mais uma aula, agora a lição de número 12, que tem por título O Presente da Salvação. Glória a Deus, nós vamos falar sobre isso. Eu sou a professora Ana Cláudia, estou aqui mais uma vez com os irmãos para nós estarmos aí juntos, ouvindo um pouco do nosso Senhor Jesus, compartilhando as boas novas e nos preparando para exercer esse chamado do Senhor aí na ministração da palavra, do ensino com os nossos alunos. Falo aqui diretamente de Brasília, da igreja ADMDF, liderada pelo pastor Douglas Baptista, e a nossa EBD sob a coordenação da nossa neuropsicopedagoga missionária Dirley Baptista. Então vamos continuar falando acerca do nosso maior presente, Jesus Cristo. Nós falamos aí que ele veio ao mundo para que fosse entregue, na cruz do Calvário, mostrando aí um modo de viver santo, irrepreensível, servindo para nós como um grande exemplo. Estudamos também sobre o batismo, o novo batismo, ele também mostrando como exemplo para nós, foi batizado e está chegando o momento, de nós falarmos sobre o cumprimento de mais uma promessa de que o nosso Senhor seria entregue, Ele morreria e padeceria para que nós pudéssemos aí alcançar a salvação e a vida eterna com o nosso Deus. Nós vamos falar então sobre o presente da salvação e não tem mais nada mais gostoso do que falarmos sobre essa dádiva que nós nem merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Meu irmão, minha irmã, nós somos alcançados pelo nosso Deus. Quem somos nós quando nós olhamos? Nós somos pequenos demais, falhos, temos aí muitas imperfeições. Tudo que há de bom em nós, toda boa dádiva é do Senhor. E o que sobra, o ruim muitas vezes, esse é o nosso mesmo. Mas o Senhor teve misericórdia e compaixão, nos reconciliou. E hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Você foi alcançada pelo Senhor, eu fui alcançada pelo Senhor. Meu irmão, nós somos alcançados. E glória a Deus por isso. Então vamos declarar com todo o nosso ser, com toda a alegria, que o Senhor é bom, que Ele nos ama, que Ele tem um plano estabelecido para cada um de nós. Ele tem um plano para os pequenos, para a nossa classe, e vamos declarar com toda a nossa alegria e dar todo o nosso, o nosso máximo, o nosso melhor, para que essa história, para que essa mensagem, a principal mensagem do Evangelho, venha ficar guardada no coração das nossas crianças, da nossa classe, em nome de Jesus. Nós estamos falando aí da maior e da mais bela história de amor de todos os tempos. Jesus se entrega por amor a nós. Nada mais lindo, Jesus, perfeito, imaculado, se entregou para que nós pudéssemos termos vida abundante, uma nova chance de vivermos agora seguindo os seus passos. Jesus se entregou por amor a nós. Então, nosso objetivo hoje é que o aluno saiba que Jesus morreu em nosso lugar. Quem merecia a condenação era nós, meus irmãos. Mas ele morreu em nosso lugar para nos salvar da condenação do pecado. Eu e você hoje somos livres para declarar que o nosso Senhor nos libertou, o Senhor nos deu uma nova chance de viver. Glória a Deus por isso. Que a alegria da salvação nos mova todos os dias, de modo que a gente possa ter nos nossos dias, nas nossas ações, a alegria, a gratidão. Que mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, os nossos olhos estejam no Senhor e nós tenhamos a certeza de que tudo vale a pena, porque o Senhor já levou as nossas dores, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre o nosso Senhor Jesus, e nós, pelas suas pisaduras, somos sarados. Eu e você somos sarados e temos aí muito o que fazer em prol do seu reino, até aquele grande dia que nós nos encontraremos com o nosso Mestre e viveremos, desfrutaremos a eternidade com Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos uma ideia, aqui do tópico, iniciando a aula, sobre fazer uma plaquinha para as crianças, um crachazinho, de modo que eles possam saber, ter escrito essa verdade de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu fiz uma versão, não uma plaquinha, mas fiz um coração. Eu fiz um coração de uma maneira adaptada. Você pode fazer aí do tamanho que você quiser. Você também, se quiser fazer o crachá, é só mais uma sugestão. E aí você pode fazer tanto com papelão, ou então com papel mais grossinho, para ficar bem durinho, E aí eles colocam com barbante, os irmãos fazem um furinho,
para eles colocarem como se fosse um colarzinho, para eles apresentarem e levarem para casa essa lembrança da aula de hoje. E aí no cartão, ele tem 2 lados. Na primeira parte diz bem assim: eu sou muito amado. E atrás vem escrito bem assim: Jesus morreu por mim. Nós somos muito amados. E a maior demonstração nós já recebemos, que Jesus morreu por nós. Então, eles vão poder virar os 2 lados, colocar no pescoço e virar dos 2 lados e mostrar para os pais e, enfim, na vizinhança, mostrar essa mensagem. Eles podem até presentear alguém na vizinhança, você pode colocar, anexar embaixo, uma também escrita com o endereço da igreja, ou Jesus te ama, ou somente o nome da igreja, né? É uma forma também de evangelizarmos. Então, eu sou muito amado. As nossas crianças são muito amadas, nós todos somos muito amados. E nós percebemos isso pela maior demonstração de amor. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por ti, morreu por cada um de nós. Então fica aí uma lembrança que você pode entregar tanto no início da aula quanto no final, para eles se lembrarem que eles são amados, eles são preciosos do Senhor. E o Senhor fez o mais belo, o mais lindo, que foi entregar a sua própria vida para que a gente tivesse uma nova chance. Essa aí é a sugestão, como uma lembrança, e introduzirmos aí então, dizendo, quando eles forem chegando aí na sua classe, você pode ir recebendo cada um, seja bem-vindo, e aí vai colocando na cabeça deles, né, no pescocinho, essa mensagem. Seja bem-vindo, você é muito amado, você sabia? Jesus morreu por você. Olha minha aluna, olha meu aluno, receba aqui, ó, receba aqui esse crachá de informação. Você é muito amado, nunca se esqueça, Jesus morreu por você. E aí você vai recebendo cada um dos seus alunos e eles já vão se ressentir muito queridos. E aí você pode começar a sua aula em nome de Jesus. Essa é uma ideia, pode ser crachá, pode colocar também com clipe, ou então, esqueci o nome do outro item, mas que dá também para colocar na blusinha, né, encaixar, para eles terem ali pertinho do coração essa mensagem de que são muito amados, o Senhor morreu por eles. Estamos aí introduzindo a nossa aula em nome de Jesus, como forma de nós exemplificarmos, falarmos sobre esse grande presente, o presente da salvação. Vocês podem aí confeccionar um embrulho de presente, seja com a caixa, que no caso eu peguei uma lata mesmo, daquelas de mucilon grande, né, que as crianças tomam, e aí você pode encapar essa caixa, colocar aí um embrulho bem bonito, bem chamativo. Você pode fazer grande, pequeno, do tamanho que você desejar. E aí você vai dizer, olha, a nossa aula de hoje vai falar sobre o grande presente que nós recebemos. Nós recebemos um presente muito precioso, um presente que nós nem somos dignos. Meu Deus, misericórdia, é precioso demais. Eu não conseguiria pagar por esse presente nunca. Vamos até tomar cuidado, porque esse presente, aí você pode falar com a professora, eu não tenho condições de dar para vocês. O papai e a mamãe também não tem condições de dar esse presente, porque esse presente é muito caro. E aí pergunte para eles, me fala aí alguma coisa cara, algum presente que você quis muito. Às vezes o papai e a mamãe falou assim, não, esse aí tá caro, esse aí não vai dar para o papai comprar agora não. Ou vamos esperar, vamos juntar dinheiro. Porque as crianças, né, muitas vezes não têm essa compreensão de valores, muitas vezes só querem. E não, nós temos que mostrar a importância do valor das coisas, né? Mas esse presente que nós vamos falar hoje, ele, nem a gente economizando muito, nem com todo o nosso esforço e nem com toda a nossa dedicação, com as nossas habilidades, com os nossos talentos, esse presente não tinha como, de maneira alguma, nós alcançarmos. E esse presente, aí você fala com eles, é o presente da salvação. Eu e você estávamos o quê? Afastados do Senhor por conta do pecado. Aí você pode relembrar com eles as primeiras aulas, né? Que nós estudamos aí, falamos sobre que Deus criou tudo perfeito, mas aí por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram afastados da presença do nosso Senhor. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram que sair do Jardim do Éden, agora passaram a sentir dores, tiveram que, com o suor do seu trabalho, poder sobreviver, permanecer aí vivendo. Eles iam passar pela morte. Então, você pode relembrar aí tudo a respeito do pecado e nós poderíamos, de algum modo, nos livrarmos do nosso pecado? Será que a gente conseguiria nos livrar sozinhos, sem a ajuda do nosso Deus?
Aí, para isso, você vai fazer uma dinâmica com a sua classe, uma dinâmica muito legal. E aí, eu trouxe aqui, deixa eu pegar. Eu trouxe, meus irmãos, aqui, deixa eu ajeitar aqui. Isso. Eu trouxe um pote. Vocês também podem pegar aí na casa de vocês, pode ser aqueles potes de sorvete, qualquer pote que vocês tiverem. Pode até ser com uma boquinha mais larga, eu trouxe aqui uma mais estreita, né? Mas o importante é que tem aí um espaço para eles poderem participar. Vocês vão pegar um pano, um TNT, alguma coisa para tampar a venda e vai pedir para eles fazerem aí uma tentativa. Vocês vão colocar distante, porque o nosso objetivo inicial é que eles não consigam acertar o alvo. Pode pegar uma bolinha que você tiver em casa, ou tem até essas de rolon, né? Eu trouxe essas de rolon, que dá pra gente reaproveitar. Eu sempre guardo, professores das classes menores, dos alunos menores, sempre tem esses recursos, é bom a gente juntar para os momentos oportunos necessários. Então, você pega aí bolinhas, ou bolinha colorida, como você tiver, e aí você vai colocar distante deles esse pote, lá na frente. E eles vão fazer uma fila. E aí a pessoa que for tentar acertar, e o objetivo é acertar dentro do pote. Eles vão, com a venda, tentar mirar e acertar lá dentro. E aí a gente sabe que vendado, se com os olhos abertos, com uma certa distância, a gente já tem dificuldade de acertar dentro do pote, o que dirá, né, com os olhos vendados. E eles vão tentar, é uma brincadeira, eles vão descontrair ali no início da nossa aula, e eles vão tentar acertar o pote, e com isso nós vamos trazer a lição de que, assim como nós estávamos com a venda, nós, por conta do pecado, ficamos cegos para a vontade do Senhor, cegos, né? Nós ficamos tão deslumbrados com a oferta do pecado, que nós esquecemos de qual que é o real presente, de qual é a maior dádiva, que é a comunhão com o nosso Deus. Então, o pecado nos deixa cegos. Aí vocês falam que a venda é porque nós muitas vezes estamos cegos para a vontade de Deus. Estamos aí prisioneiros do pecado e não enxergamos o que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. E aí você vai dizer que, então, muitas vezes, se nós sabemos que o pecado é errar o alvo, com a venda nós estamos errando aqui constantemente. Mas, através do sacrifício de Jesus, nós agora tiramos as vendas dos nossos olhos. E aí você pode trazer até o pote um pouco mais perto, né? Para facilitar agora. E agora, o Senhor nos deu nova chance e nós podemos agora enxergar o pecado, o mal e acertar o alvo, né? Porque se o pecado é errar o alvo, quando nós estamos aí sem pecado, quando nós estamos seguindo a Jesus, nós buscamos acertar o nosso alvo, acertar o nosso objetivo, que é agradar o nosso Deus, fazer o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. Então, aí eles vão ficar tentando acertar agora, vai ficar bem mais fácil. Eles são muito habilidosos, eles conseguem bem fazer essa brincadeira. Então, eles vão aí acertar o alvo. Nós não tínhamos como, por conta do pecado, nós não tínhamos como acertar, não tínhamos como agradar a Deus, não tínhamos como andar nos caminhos do Senhor. Por conta do pecado, estávamos cegos. Mas que por conta desse presente gratuito que o Senhor nos ofereceu, agora nós podemos sim acertar e andar com o nosso Deus, agradar o nosso Deus. Ficou muito mais fácil. Nós vamos errar? Nós podemos pecar, né? Nossa carne é fraca, nós estamos sujeitos neste mundo, muitas vezes, mas o que nós precisamos dizer com a nossa classe é de que aquele que está em Cristo não vive em pecado, não tem pecado de estimação. Ele pode, sem querer, acabar cometendo, mas o Espírito Santo que habita em nós nos constrange, nos diz, olha, essa atitude foi errada, esse comportamento não agrada a Deus. E aí nós vamos, recalculamos, pedimos perdão ao nosso Senhor e Ele nos dá uma nova chance, nós voltamos aí a ter as nossas vestes brancas, alvas, né? Sem mancha, sem mácula. Então essa é a dinâmica para nós falarmos aí sobre acertar o alvo, que nós sozinhos não conseguiríamos alcançar a salvação. Nós nunca conseguiríamos nos reconciliar com Deus. Nós nunca conseguiríamos. Mas o Senhor fez o necessário, o Senhor fez um grande sacrifício e hoje nós podemos, sem a venda nos olhos, acertar o alvo. E esse é um presente muito precioso dado pelo nosso Deus. Um presente que nós devemos anunciar
para todos que estão ao nosso redor. Todo mundo precisa saber. Coisas boas nós compartilhamos, não é verdade? Às vezes a gente sabe de uma promoção. A gente sabe que naquela loja, olha, tá barato aquele item que a gente quer muito, aquele brinquedo que a gente quer, tá muito melhor, tá em conta naquela loja. Às vezes você não vê a mamãe no mercado, nossa, aqui tá caro, vamos no outro mercado que lá tá mais barato. E a gente compartilha, né? Às vezes com o vizinho, alguma promoção, alguma coisa boa. Quando nós temos alguma notícia boa, quando nós recebemos uma bênção, nós não compartilhamos? Meu amigo, você não sabe, eu queria tanto aquilo, aquele presente meu pai me deu. As crianças costumam contar, né? As bênçãos, os presentes que elas recebem. Então, as boas novas e a salvação que nós recebemos do Senhor, nós também devemos compartilhar. Vamos aí então falar com alegria que nós recebemos um presente caríssimo que ninguém poderia pagar, nenhum ser humano poderia pagar, a não ser o nosso Senhor Jesus. Cristo, que é perfeito, sem mancha, Ele pagou por esse presente com sangue, com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. É sempre muito gratificante falar sobre esse tema. Então nós fizemos aí uma dinâmica, recebemos com alegria os nossos alunos, falando aí que eles são muito amados pelo Senhor, que eles receberam um presente precioso. Então vamos aí entrar na nossa história. A palavra do Senhor nos diz, nós começa aí relembrando que Jesus foi batizado e que ele começou seu ministério, ele andava por toda parte, fazendo muitos milagres, os cegos voltavam a enxergar, os mudos começavam a falar, os surdos voltavam a ouvir, ouviam a primeira vez, né, que muitos também eram de nascença, os paralíticos andavam e até os mortos Jesus ressuscitava. Quem é este homem que faz prodígios e maravilhas? Quem é esse grande Deus, essa grande pessoa, esse grande ser humano? E a gente sabe que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre céus e terra, que manda e o mar é obrigado, o vento é obrigado a se acalmar. Glória a Deus, a palavra do Senhor, o poder do nosso Deus é incomparável. Não há outro como o nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Então ele andava aí fazendo muitos milagres, andava também rodeado de seguidores. Aí pergunta para sua turma, será que as pessoas todas que seguiam a Jesus amavam a Jesus? Será que elas, nossa, como Jesus é maravilhoso, eu quero conhecer desse Deus? Com certeza, né? Tinha muitas pessoas que se encantaram pela simplicidade do nosso Deus. Muitos se encantaram pela mensagem que ele carregava. Jesus, ele falava de uma maneira simples, né? Ele falava por meio de parábolas, verdades espirituais, e as pessoas deviam ficar admiradas. Mas também nós sabemos que tinham muitos que seguiam Jesus só pelo que ele tinha a oferecer, né? Só pelos milagres, só por causa dos prodígios que ele fazia. Mas glória a Deus, porque muitos também foram alcançados, né? Com a salvação, graças aí a esse primeiro encontro por meio do milagre. Mas é fato que muitas pessoas se aproximavam de Jesus só pelo interesse, né? Por uma cura, por um milagre. Mas Jesus andava por toda parte aí, cumprindo o seu ministério para o qual ele foi chamado. Jesus foi um menino obediente, um homem que estava aí sempre alinhado com a vontade de Deus. Nós vamos deixar claro aí com as nossas crianças que Jesus não pecou. Ele passou pela infância, adolescência, foi adulto e ele não pecou. E nós, pela nossa natureza pecaminosa, né, nós não conseguimos ter o mesmo proceder, né? Ou não conseguimos viver sem nenhum pecado, mas nós temos que buscar ser parecido com Jesus. Nós precisamos todos os dias carregar a nossa cruz e imitar o comportamento de Jesus, que era obediente, que amava, que demonstrava o perdão, que era generoso. Um Jesus que fazia grandes coisas, não somente pelos milagres, mas com o seu comportamento, com a sua humildade, com o perdão que ele oferecia, né? Jesus é maravilhoso. Ele nos ensinou tantas lições enquanto esteve aqui na terra. Estava chegando o momento, então, meus irmãos, de Jesus ser entregue na cruz do Calvário, né? Ser entregue, ser morto. E eles passando aí, na nossa lição vai dizer que eles estavam chegando a Jerusalém, passaram pelo povoado de Betfage. E aí Jesus enviou os 2 discípulos e eles voltaram com o jumento, né? E um jumentinho. E aí jogaram as capas
E Jesus montou no jumentinho. E naquele momento as pessoas se lembravam, né, da profecia de Isaías que dizia sobre o rei que estaria chegando, que era humilde e estaria montado no jumentinho. Olha aí a promessa, olha aí aquilo que foi dito há muitos anos atrás se cumprindo. Jesus veio para cumprir a palavra, ele não veio para rejeitar, mas cumprir a lei, né? E cumprir a promessa que ele havia feito e a mensagem que foi dita por seus profetas. Então os discípulos jogavam suas capas, as pessoas também, a multidão que ia, alguns também estendiam ramos e Jesus ia passando. Eles reconheceram que era Jesus Cristo, eles estavam honrando Jesus, o Messias, o Nazareno. E aí eles começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem no nome do Senhor. Eles reconheceram que era mesmo o Messias prometido, que era aquele que o Senhor disse que enviaria. Então, Hosana a Deus nas alturas do céu. Hosana, um termo hebraico, né? Que além de representar uma forma de louvor, como diz a nossa lição, também significa salve-nos. Eles reconheceram que eles precisavam desse Messias. Nós também precisamos reconhecer que precisamos de Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos salve, que o Senhor nos livre do pecado, que o Senhor tire toda a cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Nós precisamos também do nosso Deus todos os dias, né? Então, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Glória a Deus. Olha que coisa linda. E esse momento de Jesus ser entregue estava chegando, estava se aproximando. Imagina como Jesus se sentiu, né? Imagina, ele teve que vir na terra, teve que vir nascer de uma maneira, né, natural, do nosso modo, saindo pela barriga de Maria, né? De uma forma humana. E aí Jesus teve que nascer de uma maneira deste modo para que se cumprisse a palavra do Senhor. Ele deixou a sua glória, o seu esplendor no céu e veio aqui na terra. Nasceu de maneira humilde para cumprir essa palavra e ele já sabia o que ele haveria de sofrer. Jesus, ele não estava cego, né, quanto ao que iria acontecer. Ele sabia que ele seria entregue, que ele seria traído, que ele seria enganado, que ele seria desprezado, que muitos não ouviriam a sua mensagem. Jesus sabia de tudo. E então fale com a sua classe. Turma, como vocês acham que Jesus se sentiu? Nós vimos aí que estava se aproximando, as pessoas estavam honrando, reconhecendo aí, enquanto ele passava com o jumentinho, que ele era o Filho de Deus. Mas como ele se sentiu? Ele deve ter pensado: o meu tempo está aguardando e eu vou sofrer. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Como que ele se sentiu? Eu tenho que cumprir essa missão tão difícil. Então, vamos pensar aí com a classe como foi que o Senhor se sentiu. Depois, nós sabemos aí que o Senhor Jesus fez aí esse momento da ceia com os seus discípulos. E aí ele partiu o pão e falou que este é o meu corpo, que é partido por vós. E depois ele também falou sobre o cálice, que é o sangue, o vinho, né? Ele agradeceu pelo vinho e fala: bebo todos vocês porque é o meu sangue que é derramado pelo perdão dos pecados. Imagina Jesus falando isso e sabendo que o seu corpo ia ser moído, ele partindo aquele pão para os seus discípulos, naquele momento da ceia, e ele sabendo que ele passaria por grandes dores. Ele ali com o vinho, falando para os seus discípulos uma coisa que os discípulos às vezes nem compreendiam, né? Olha, o meu sangue que é derramado para o perdão dos vossos pecados. Isso deve ter sido muito difícil, você saber que tem que cumprir essa missão. É qualquer um que faz isso? Não. Eu diria que ninguém faz isso por outro. E outro que não merece, né? Porque nós éramos indignos, estávamos afastados do Senhor, nós vivíamos em pecado. Então não havia nada de bom em nós. Mas mesmo assim, sem mérito algum, o Senhor cumpriu a sua missão. E para falar sobre missão, eu trouxe aqui um pequeno cartaz, eu coloquei aqui no papel pardo. Vou colocar do lado de cá, acho que é melhor de ver. No papel pardo, coloquei um emoji, uma figurinha, que eles gostam dessas coisas, né? Para chamar atenção. E aí, escolha a sua missão. Vamos escolher a nossa missão. Aí você pode fazer com várias cartinhas, né? Depende do tamanho da sua classe. Às vezes, se for grande demais, também não vai dar para todo mundo participar por conta do tempo. Mas você faz um número X aí de cartinhas, de envelopes, para poderem, pelo menos alguns, participarem da dinâmica. Aqui eu coloquei 6. Então, cada um vai escolher a sua missão. E dentro
dessas cartinhas, desses envelopes. Eu não fiz o envelope completo, meus irmãos. Eu colei, peguei um pedaço de papel mesmo, colei só as pontinhas. E aí deixou o buraquinho no meio. Não sei se dá pra ver direito aí. Mas um buraquinho no meio. E aí você consegue enfiar o papelzinho. E aí cada um vai escolher. E você deixa cada um dos papéis com uma numeração. Aí eles pegam aqui e vão descobrir a missão. Não pode abrir. Todo mundo tem que deixar a missão fechada. E aí você fala, o número 1 pode abrir a sua missão. Aí eu coloquei algumas aqui. Como, por exemplo, escolher um louvor que fale sobre o tema da nossa aula. Então, até o final da aula, a pessoa que gerou isso tem que escolher um louvor pra gente cantar. Que fale sobre o tema, sobre o que nós estamos tratando aqui. Aí outro vem, também pega. O número 2 agora pode ler. Tá difícil de tirar, só um minuto. Outro também pode ler a sua missão, número 2. Aí tá aí. Essas são algumas sugestões, mas você pode fazer aí com a missão que você quiser que eles façam. Essa missão, ficar sem falar nada por 5 minutos. E aí você bota o cronômetro e começa a valer. 5 minutos sem falar, é a sua missão, você tem que cumprir. Sem falar nadinha. Outra missão, número 3, leia a sua missão. Recolher as ofertas no momento do ofertório. Então, na hora que estivermos recolhendo as ofertas, você é o responsável por orar, por recolher a oferta de todo mundo. Essa é a sua missão. Número 4, pode ver a sua missão. Deixa eu colocar aqui para facilitar. E aí, o número 4, abre a sua missão. E aqui, no caso, está escrita. Recitar o Memória em Ação, pulando numa perna só. Então, aí ele vai ter que tentar recitar o versículo memorizado, pulando com a perna só. E vai ser muito divertido, eu tenho certeza. Aí, mais uma. O número 5, pode ler a sua missão. Escrever o versículo bíblico no quadro. Se você tiver um quadro, eles podem escrever o versículo bíblico também. E essa é a missão. E aí, o último, o nosso intuito é que seja o último, né? Porque eles vão achar todas as missões super realizáveis, super divertidas, desafios bacanas. Mas a última é especial. A pessoa que pegou a última, escolheu o último, vai ter a missão. Ser maltratado, humilhado e morrer numa cruz por pecadores, em favor de pecadores. E aí, vai querer cumprir essa missão? Ser maltratado, humilhado e morrer numa cruz, por amor a pecadores, a pessoas que não merecem. E aí? Aí vai falar, aí eles vão ficar, não, tia, mas isso, misericórdia. Não tem como eu cumprir esse desafio. Aí a gente vai dizer que essa, de fato, é uma missão muito difícil. Essa é uma missão que não é para qualquer um. Mas Jesus veio para cumprir essa missão. Ele veio aqui na Terra e ele foi tudo isso. Ele foi maltratado, humilhado e morreu numa cruz por amor a pecadores. Pecadores quem? Eu e você. Cada um de nós. Toda a face da terra, todos os moradores da terra, né? Porque o Senhor não morreu só por aqueles que já são salvos. Jesus não morreu só por alguns. Jesus morreu por todos. Jesus cumpriu a sua missão. Então, as nossas missões, as coisas que nós temos que cumprir aqui na terra, são nada comparada à missão que Jesus teve que cumprir. Foi uma missão muito dura, muito difícil. E aí você pode trazer aí, então, essa dinâmica com a sua classe. Vai ser muito proveitosa, eu tenho certeza. Que aí eu vou falar, ninguém quer essa missão, né? Ninguém quer sofrer. Às vezes a gente não sabe receber um não. A gente se sente, nossa, tão diminuído. Às vezes a gente não sabe receber uma repreensão, que a gente fica mal, né? Às vezes, quando a gente quer as coisas no nosso tempo e as coisas não acontecem da nossa maneira. Nós somos tão pecadores, meus irmãos, tão falhos, tantas coisas, né? Nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Então, eles têm que entender que essa missão de Jesus foi realmente dura, foi muito difícil. Mas quando o nosso Deus, né, enviou o seu Filho, Jesus veio de prontidão para cumprir o plano que foi estabelecido lá no Jardim do Éden. Vamos, então, louvar o nosso Deus, porque essa missão que nós não damos conta de cumprir, graças a Deus não precisamos, o Senhor cumpriu por nós. Aleluia, glória a Deus. E aí você pode ler com a sua classe aquele texto de Isaías 53, do verso 4, que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos
Andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Foi como um cordeiro levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ai, que lindo, né, meus irmãos? Você pode relembrar aí com a sua classe, esse texto de Isaías é lindo. Relembrar com a sua classe que antigamente, para a remissão de pecado, todo ano eles faziam o quê? Matavam, né, um cordeiro, e aí o sacerdote oferecia o sacrifício, e o povo era perdoado pelo Senhor, e isso se repetia todo ano. E Jesus, então, representando essa simbologia, ele é o cordeiro, o imaculado, sem nenhuma mancha, que deu a sua vida. Um cordeiro mudo, que não reclamou, que não se indignou, mas cumpriu a sua missão. E nos alcançou a paz, nos alcançou a cura, né? Nós somos sarados, nós somos livres pelo nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos aí encaminhando para o término da aula, foi se aproximando esse momento. Imagina Jesus sabendo que tinha que cumprir essa missão tão dura, tão difícil. Meu Senhor, tá chegando o momento de eu ser entregue. Eu vou sofrer, vai doer. Jesus foi açoitado, Jesus foi moído mesmo. A cruz de espinhos, os açoites, as feridas. Jesus foi humilhado. Ele foi humilhado de várias maneiras, né? Psicológica, física. Jesus sofreu. Ele realmente derramou seu sangue. Então ele ali na ceia mostrando o sangue dele que seria derramado, o corpo dele que seria partido. E aí, depois de algum tempo ele saiu, depois da Páscoa, né? Da ceia, Jesus foi orar, sabendo o que iria acontecer, ele subiu ao Getsêmani com Pedro, Tiago e João. E aí pediu que eles vigiassem com ele, estivessem ali em oração, mas os discípulos dormiram, os discípulos não estavam apercebidos do que iria acontecer. E isso aconteceu 3 vezes aí, Jesus ia lá, chamava eles, vocês não conseguem ficar de vigília comigo, não conseguem? E Jesus suando, aflito, triste já, porque ele havia de padecer, ele sabendo que logo ia ser traído. Imagina a aflição de Jesus. E aí traz esse sentimento com as crianças, façam-os imaginar como eles se sentiriam. Você saber de tudo o que vai acontecer e ter que aceitar, não poder fazer nada. Ele não podia dizer, não, Jesus, não, Deus, eu não vou fazer, não vou cumprir. Deixa esse povo aí mesmo. Não, né? Jesus nunca que diria isso. Senhor, ele orando falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, afasta, Jesus, de mim esse sofrimento. Imagina que oração mais sincera, do fundo da alma. Porém, Senhor, que não seja feito o que eu quero. Ô, Senhor, não, né? Quem quer sofrer? Mas que seja feito o que tu queres. Se a tua vontade, Senhor Jesus, é que, Senhor, não, Deus, né, Todo-Poderoso, que eu seja entregue, eu vou me render. Que seja feita a sua vontade, Deus. Então Jesus aceitou cumprir a vontade do nosso Deus. E também que era o plano que ele tinha para nós, né? O amor de Jesus por nós também, né? O nosso Senhor Jesus. Então ele falou que não seja feita o que eu quero, não seja feita a minha vontade, o que eu quero, mas o que tu queres. Será que nós também estamos dispostos a dizer, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas o que o Senhor quer? Às vezes nós pedimos ao Senhor, fale com eles. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Às vezes a gente pede por coisas tão superficiais, mas esquece de pedir que a vontade do Senhor seja feita. Nós temos sonhos, projetos, seja na profissão futura que eles terão, e nós esquecemos de pedir que seja feita a vontade do Senhor, né? Porque às vezes os nossos planos não são os planos do Senhor para nós. Então, o nosso Senhor Jesus foi humilde até nisso. E aí, quando Jesus, passado este momento e chamou a atenção dos seus discípulos, nós também, não vou ficar me estendendo muito nesse assunto, porque nós, quando trabalhamos acerca da Páscoa, nós falamos mais detalhes, né, sobre o pão, sobre o vinho, sobre aquele momento também ali da preparação de Jesus para ser crucificado, mas vai trazendo esses elementos com eles aí. Jesus, chegou a hora, né, do Filho do homem ser entregue nas mãos dos maus. E aí, veja um homem que está me traindo. Chega um momento em que Judas e alguns soldados, né, enviados pelos líderes judeus, chegam ali. E Judas fez o quê? Deu aquele beijo falso no Senhor, né? E aí denunciou quem era a pessoa que deveria ser levada. E aí, imagina, nós temos aí a imagem, depois de Jesus orar, e os discípulos dormindo, nós temos aí a imagem dos soldados que vieram para prender Jesus. O momento de Jesus aguardado estava chegando. E aí, sem
sem o discernimento, um dos discípulos de Jesus foi lá e cortou a orelha de um dos soldados de Malco, né? Cortou a orelha de Malco. E aí Jesus disse, não, eu vim aqui para cumprir a palavra de Deus. Isso tem que acontecer. E aí Jesus, olha que lindo, no momento de grande sofrimento, Jesus ainda colocou a orelha de volta, né? No lugar. Glória a Deus por isso. Eles tentaram defender Jesus sem saber que Jesus tinha que, na verdade, passar por aquilo. Eles não tinham noção do que o Senhor sofreria ainda depois disso. Mas o Senhor, Jesus falou que, na verdade, Jesus mandou os discípulos pararem com aquele comportamento e explicou que se Jesus pedisse, ele pediria ao Pai Celestial, ele pediria a Deus que mandaria na mesma hora 12 exércitos de anjos. Um anjo só? Não. Um exército só? Não. 12 exércitos de anjos. Se Jesus quisesse que aquele cálice, que aquele sofrimento não o alcançasse, tinha como, meus irmãos, tinha como. Ele poderia tranquilamente se livrar daquele sofrimento. E Deus mandaria grandes exércitos de anjos. Jesus teria aí uma comitiva para proteger, mas ele sabia que aquilo tinha que se cumprir. E os discípulos, sem discernimento, não entenderam, né? Assim tinha que acontecer para que se cumprisse o que as Escrituras dizem que é preciso para a salvação da humanidade. Então Jesus precisava passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento. E nós sabemos que toda aquela violência, né, dos discípulos contra os soldados vêm com violência, mas é o que eles sabiam fazer, né? Mas nós que somos de Jesus sabemos que a violência nunca é resposta, né? Jesus foi ali, tocou na orelha do homem ferido e curou em nome de Jesus. E o Senhor foi então obediente a Deus o tempo todo, mesmo diante de grandes angústias, de grandes sofrimentos. Jesus foi açoitado, Jesus teve que carregar a sua cruz até chegar o momento da crucificação. Ele foi cortado, com a coroa de espinhos, a lança traspassada no seu lado. Foi humilhado, as palavras, se você é o rei dos judeus, desce daí. Imagina ouvir aquelas pessoas zombando, desprezando, sem saber que ele era o Filho de Deus. Ele não era qualquer um, ele era o Filho de Deus. Grande dor o Senhor passou, mas ele foi obediente. E aí fica a lição para a nossa classe. Será que nós também estamos sendo obedientes ao nosso Deus? Será que nós, sem sofrer nada, praticamente nada do que o Senhor sofreu, nós às vezes não queremos, nos queixamos, né? Queremos apartar de nós esse sofrimento, essa dificuldade. Às vezes a gente acha que nosso sofrimento é tão grande e, na verdade, nós não estamos passando por nada, né? Nada comparado ao que nosso Deus sofreu. Vamos, então, perseverar, ser obedientes à vontade do Senhor. Não vamos pensar que o Senhor nos abandonou. Pelo contrário, o maior preço Ele já pagou na cruz pela demonstração do seu amor. Ele nunca nos abandona, mas Ele persevera, Ele obedeceu e nos alcançou esse grande presente aí, né? Para que nós pudéssemos, então, sermos livres, antes escravizados pelo pecado e hoje livres. Que nós sejamos como Jesus e façamos sempre a vontade de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Então, nós sabemos que Jesus foi o quê? Crucificado e morreu naquela cruz. Deixa aí aquele gostinho de quero mais para a sua classe. Olha, na próxima aula, o que aconteceu? Será que depois que Jesus morreu? Só na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas nós sabemos hoje que o presente, a maior demonstração de amor foi aí na cruz do Calvário. Jesus se entregou. Aquele que não tinha nenhum pecado morreu para nos alcançar o presente da salvação. E aí, meus irmãos, para fazer menção à nossa ideia, nós podemos relembrar, né? Mostrar com eles essa demonstração para eles entenderem bem a mensagem e nós finalizarmos a nossa aula. Nós vivíamos em comunhão com Deus, Deus e nós estávamos juntos, unidos em comunhão. E assim era Adão e Eva, né? Com Jesus, eles viam Jesus todos os dias, ele via Deus todos os dias e podia desfrutar da comunhão, a companhia do nosso Deus. Mas, em certo momento, aí você faz um círculo, coloca Deus e eu, que seria no caso nós, né? Nós tínhamos aí a humanidade, né? No caso Adão e Eva, tinham comunhão com o Pai, mas eles tiveram essa aliança quebrada. Aí você faz outro igualzinho, um círculo, escrito Deus e o eu. E aí eu coloquei aqui em preto para mostrar o pecado, né? Por causa do pecado, eles fizeram aliança com o pecado e se afastaram da comunhão com Deus. Aí você corta aqui, fica separado. Por causa do pecado, eles perderam a comunhão com Deus. O Senhor não habita no pecado.
num templo sujo, né? O nosso Deus se retira, não fica no meio do pecado. Nós escolhemos muitas vezes o pecado. Quais são os pecados que a gente conhece? Peça que eles listem, né? Aqui eu coloquei só alguns. A fofoca, a mentira, as brigas, o ódio, desobediência. Então eles escolheram isso aqui, o pecado. Eles escolheram a cobiça, a inveja, eles escolheram os frutos ruins. Assim como Eva escolheu um fruto que o Senhor não permitiu que eles experimentassem, né? Então, eles estavam tão distantes do nosso Deus, tiveram a sua comunhão quebrada. Mas, por meio de Jesus, e aí você faz uma cruz, eu fiz aqui, ó, coloquei o nome Jesus, por meio de Jesus, e coloquei uma fitinha atrás. Por meio de Jesus, agora nós podemos resgatar essa aliança. E aí você coloca em cima daquele que estava inteiro. Ficou torto, só um minuto. Sim, acho que melhorou. Você coloca em cima do inteiro e aí fala, por meio de Jesus, agora o caminho foi aberto novamente. Agora tem uma maneira da gente alcançar o nosso Deus. E aí você faz um complemento para a sua cruz, que é aqui um papelzinho escrito, eu. Então eu, através de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, posso alcançar o nosso Deus. Eu posso agora clamar e o Senhor me ouve. Eu posso pedir perdão e o Senhor me perdoa. Eu posso ter comunhão com Deus todos os dias, porque agora o Espírito Santo de Deus mora em mim e agora eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Só por meio de Jesus nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna com Deus. Só por meio de Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, através de Jesus, o seu sacrifício na cruz, nós alcançamos e resgatamos a nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com Deus. É uma maneira de dizermos aí, então, para os nossos alunos, acerca da nossa mensagem, né? O resumo da nossa mensagem. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a nossa aliança restaurada com o nosso Senhor Jesus. E aí você dobra e deixa escondidinho, aí quando você fala, que por meio de Jesus nós podemos chegar. É isso, meus irmãos. A salvação é um grande presente que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Nós temos aí como sugestão de louvores, já terminando, meus irmãos. É porque é muito bom nós falarmos sobre esse tema. E tem muitas ideias, os irmãos também, com certeza também tem outras inspirações, outras ideias aí. Mas, glória a Deus por isso. Vamos nos aperfeiçoar com o direcionamento do Espírito Santo e vamos entregar o nosso melhor para a nossa classe. Temos como sugestão de louvores aquele corinho que diz, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, eu te agradeço. Temos aquele louvor do Diante do Trono, porque me amou tanto assim, Jesus se entregou para morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir na cruz, Jesus me amou até o fim. E o hino da harpa, eu sempre gosto dos hinos da harpa, o 311, que tem como título, Jesus meu Salvador, Jesus salvou-me do mundo. Tu és meu Salvador, refrão, né? Diz, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me, tua mão, e ao findar minha carreira, receberei o galardão. Também uma sugestão de louvor. Meus irmãos, última coisa, quando nós estivermos encerrando a nossa aula, vamos, né, com esse sentimento com as crianças, dizendo que o Senhor fez algo muito sofrido, muito difícil, mas por amor, e que nós temos que ser gratos por essa dádiva. Faça uma oração com imposição de mãos, vai assim, cada um dos seus alunos, e aí vai falando, Jesus, obrigada Jesus, pois o Senhor se entregou por amor a fulana, e você fala o nome, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se entregou em favor da Mariana, obrigado Senhor Jesus porque o Senhor se entregou em favor do Felipe, Senhor, que ele sinta agora, com a imposição de mãos, o seu amor, que ele sinta, que ele receba em seu coração esse grande presente, que ele sinta, Senhor Jesus, que ele é amado, que ele é precioso do Senhor e que ele receba, Senhor, a sua salvação, que ele receba o perdão dos pecados, em nome de Jesus. E assim você faz com cada um dos alunos, para que eles possam, de fato, se sentirem amados e receberem em seu coração esse amor de Jesus. E aí aqueles que ainda não aceitaram Jesus podem também se derramar, né? Todo culto, toda oportunidade é um convite para os nossos alunos aceitarem a Jesus. Eles precisam ter um encontro particular com Deus. E a sua aula também é uma oportunidade de eles alcançarem
essa dádiva, né? Que eles possam aí, tomar essa grande decisão. Ore, impõe as mãos e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se entregou por amar fulano, por amar enfim, o aluno, que ele sinta o seu amor, que ele receba em seu coração o maior presente, que é a sua salvação e o perdão dos pecados. Perdoa ele, Jesus, abençoa ele. E aí você faz com cada um dos seus alunos, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe você e a sua classe. Vamos continuar aí nos preparando. É muito bom estar aqui compartilhando com os irmãos. Deixe aí a sua sugestão, o seu comentário. Eu sempre gosto de ler e vamos aí nos aperfeiçoar, nos colaborar mutuamente, né? Deus esteja com os irmãos, uma semana abençoada e até a próxima aula.